Todo mundo já achou? Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vou ler de novo. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu vou ler mais uma vez o versículo 31, e aí você acompanha repetindo, vamos lá? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quantos acreditam que Deus vai falar conosco nesta noite? Seu coração está aberto para ouvir Deus falando com você? Então desocupe as suas mãos agora, deixa a palavra de Deus aí no teu assento, e vamos dar uma linda salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca, diga glória a Deus. Abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra vai ser pregada agora. Fale conosco, ó Pai, nós queremos ouvir a tua voz. O homem não tem nada para dizer, então que eu diminua, que o Senhor cresça, que a tua palavra, meu Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Eu quero que você preste atenção nessa narrativa e não confunda este milagre com aquele outro milagre que eu inclusive já preguei aqui, quando Jesus acalmou a tempestade. Você certamente já leu nas Escrituras que teve um dia que Jesus estava no barco com seus discípulos e teve uma tempestade, os discípulos acordaram Jesus e ele acalmou o vento e o mar. Quem já leu isso no Evangelho? Esse milagre agora, ele tem algumas semelhanças, mas não é o mesmo relato. Eu vou te mostrar primeiro quais são as semelhanças. Nos dois milagres, o lugar era o mesmo. Qual era o lugar? Alguém sabe? Mar da Galileia. O lugar era o mesmo. Nas duas ocasiões, o barco era o mesmo. O barco que foi açoitado pelas ondas é o mesmo barco, é o barco de Simão Pedro. Os personagens dos dois milagres são os mesmos, Jesus e os discípulos. Então até aí as semelhanças são muitas, só que há uma grande diferença. Naquele dia em que Jesus acalmou o vento e o mar, Jesus estava dentro do barco. Neste milagre que eu vou te contar hoje, Jesus não estava dentro do barco. Então fica claro que não é a mesma ocasião. São dois milagres diferentes que aconteceram no mesmo lugar. E se alguém acha, tem gente que tem um ditado lá fora que diz que raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? É uma forma que as pessoas dizem assim: se aconteceu uma coisa boa com alguém, foi uma vez só, nunca mais vai acontecer. E Jesus está aqui para provar que quantas vezes Ele quiser, Ele faz o milagre no mesmo lugar e para a mesma pessoa. Os mesmos discípulos vão viver uma experiência muito semelhante. Então eu quero que você leia comigo agora
lá no Evangelho segundo João, para você entender como é que foi que tudo aconteceu. Eu preguei aqui, recentemente, que um dia Jesus estava pregando e foi juntando gente, e as pessoas não iam embora, queriam continuar com Jesus, e chegou uma hora que Jesus olhou para os discípulos e falou: e aí? Nós temos que dar de comer para esse povo. E os discípulos disseram: Jesus, a gente não tem onde comprar, nós não temos dinheiro para comprar, e é muita gente, olha, esquece, manda esse povo embora. A melhor coisa que a gente faz é dispensar o povo. Jesus falou: não, nós não vamos dispensar o povo, vamos dar de comer ao povo. E aí aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes, que você já conhece. Quando Jesus alimentou toda aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, um total ali de 20.000 pessoas aproximadamente, a maravilha foi tão extraordinária que aquelas pessoas começaram a dizer umas para as outras: esse homem tinha que ser rei. Imagina um rei como Jesus, um homem do povo, um homem que alimenta as multidões, um homem sensível às necessidades das pessoas. Esse homem tinha que ser nosso rei. Aí as pessoas começaram a se movimentar e uma falar com a outra: vamos declarar Jesus nosso rei? E você sabe que o povo tem poder de decidir sobre quem eles querem e sobre quem eles não querem. Quando o povo apoia alguém, há grande chance de que essa pessoa seja eleita pelo povo. A Constituição brasileira diz que o poder emana do povo e para o povo. Ou seja, é o povo quem de uma certa forma determina sobre o poder. O poder, ele vai ser usado para o povo, mas o poder emana do próprio povo. E Jesus começou a perceber que as pessoas queriam fazê-lo rei. E essa nunca foi a ideia de Jesus. Jesus nunca quis ser rei. Se ele quisesse, teria sido o melhor de todos os tempos. Quem acha que sim? Mas não era essa a missão de Jesus. Qual era a missão de Jesus, igreja? Qual era? Morrer na cruz pelos nossos pecados e salvar a humanidade. Essa era a missão de Jesus. Então, quando ele percebeu que as pessoas estavam com aquela conversa de vamos fazê-lo rei, 20.000 pessoas gritando: ei, 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 Jesus é o nosso rei. Olha que ditado, rima boa que eu inventei agora, hein? 20.000 pessoas gritando isso. O que você acha que ia acontecer? Os romanos iam chegar lá e ia virar uma guerra, ia dar um problemão. Então Jesus falou: não é nada disso que eu quero. Dispensa a multidão, dispersa, manda todo mundo embora para casa. Vamos atravessar o mar da Galileia, vamos sair daqui todo mundo, porque eu não quero isso. João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Sabe qual é o nome disso? Foco. Jesus tinha um foco. Qual era o foco dele? Eu vou morrer na cruz para salvar a humanidade dos seus pecados. Nada mais me interessa. Mas Jesus, a multidão te ama, a multidão quer que você seja rei. Jesus, você tem condição de governar, você tem carisma, o povo está do seu lado, você é uma pessoa que ama os pobres. Jesus, você tem tudo para ser o rei como Davi. Jesus tinha um foco, o foco dele era ir para a cruz. Nós temos que aprender com Jesus a determinar aquilo que a gente tem como foco e não se desviar de ideia. Às vezes a pessoa quer uma coisa, mas aparece alguém com uma proposta completamente diferente do que é o foco dela, e ela se deixa levar. Ah, eu queria, mas me disseram que tal coisa é bom também, acho que eu vou fazer isso. Jesus dispersou a multidão e entrou para um local secreto de oração. Agora volte comigo para Mateus.
Eu tinha que te dar essa informação só para você saber por que do nada Jesus resolve botar os discípulos dentro do barco e ir sozinho para o monte orar. Volta comigo para Mateus 14. O versículo agora é o 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Eu acho interessante Mateus dizer que Jesus ordenou que os seus discípulos fossem para o barco. Por que Jesus teve que ordenar? Você sabe que quando a gente usa essa palavra ordenar é dizer com veemência, com autoridade. Faça isso. Por quê? Porque os discípulos queriam que Jesus ficasse e eles fossem sozinhos atravessar o mar da Galileia. Eles queriam isso. O que é que você acha que está passando na cabeça dos discípulos? Da última vez que a gente atravessou o mar da Galileia, teve uma tempestade tão violenta, que ainda bem que Jesus estava no barco para nos salvar. Eu vou querer entrar nesse barco agora sem Jesus? Não, de jeito nenhum. Jesus, se o senhor não for com a gente no barco, eu não vou não. Lembra da tempestade que deu aquela vez? Não, Jesus, é perigoso. Sem o Senhor conosco, eu não vou. Os discípulos não queriam ir. Jesus teve que ordenar. Jesus teve que ser enérgico com eles. Vocês vão entrar nesse barco e vão atravessar para o outro lado. E aí os discípulos foram, morrendo de medo, mas foram. E enquanto isso, está escrito aqui no verso 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Isso é algo que me chama a atenção em Jesus. Ele tem poder para pegar pães. Quantos pães? Vocês lembram quantos pães? 5. E com 5 pãezinhos ele consegue alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Ele está tão popular que a multidão quer fazê-lo rei, sem que ele nem sequer tenha se candidatado. E no auge da popularidade, com todo o poder que ele tem, ele pensa em quê? Em ficar a sós com o Pai. Mesmo diante de tanta glória, de tanta popularidade, de tanto poder que ele tem, Jesus não descuidava da sua vida de oração. A vida de Jesus é um ensinamento para nós, amados. Não é à toa que nós somos chamados de cristãos. O que é o cristão? É alguém que imita Cristo. Quando você disser para alguém, eu sou cristão, lembre-se que isso significa imitar Cristo. Ser cristão não é ser membro de igreja. Ser membro de igreja nem sempre é ser cristão. Tem gente que é membro de igreja e não tem nada a ver com Cristo. Vem na igreja, mas não imita Cristo. Ser cristão é você olhar para Jesus e dizer, eu tenho que fazer igual. Jesus, mesmo com todo mundo querendo ele, todo mundo batendo palmas para ele, todo mundo buscando a ele, ele não se deixava levar. Aquilo não subia para a cabeça, quem está me entendendo? Jesus não ficou soberbo, arrogante, prepotente. Jesus continuava se humilhando na presença do Pai. Ele passava tempo em oração. E essa mensagem é para mim e é para você. Quanto tempo da sua vida você tem passado em oração? Quanto tempo do seu dia você tem passado em oração? Quanto tempo da sua semana você tem passado em oração? Jesus tinha tempo. A multidão estava lá, o povo cercando ele, mas mesmo assim ele arrumava tempo. Eu vou te mostrar aqui, eu quero que você faça um cálculo comigo. O verso 23 diz que chegada já a tarde, estava ali só. Então Jesus subiu para o monte para orar, chegada a tarde. Quando é que a palavra se refere a esse chegada à tarde? É o mesmo que dizer ao pôr do sol, lá pelas 18 horas. Vamos imaginar que foi esse o horário. Nós não temos um relógio aqui marcando a hora.
Os judeus se orientavam muito pelo sol. Então eles sabiam quando a tarde estava chegando, quando a noite caía, eles olhavam por esse jeito. E chegada a tarde estava ali só. Então vamos dizer que Jesus subiu para o monte para orar, ao pôr do sol, lá pelas 18 horas. Não tem multidão, não tem discípulos, não tem ninguém com ele lá. É só ele e o Pai. Quando é que ele vai descer de lá? Versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Junta aí as peças. Que hora que ele subiu? Chegada a tarde, lá pelo pôr do sol. Que hora que ele desceu? Na quarta vigília da noite. Pastor, que história é essa de vigília da noite? O que significa isso? Eu vou te explicar. Os romanos dividiam a noite por vigílias. Porque hoje tudo é fácil, tudo é exato. Que hora era? 3 horas da manhã, 2h50, 1h30, a gente tem hora para tudo, não é? Relógio para todo lado. Naquela época não era tão exato assim. Então os romanos dividiam a noite por vigílias. Anote isso aí para você aprender. A primeira vigília da noite começava no início da noite. Quando o sol se punha, começava a primeira vigília. Essa primeira vigília começa no pôr do sol e vai até às 9 da noite. Essa é a primeira vigília. A segunda vigília da noite começa às 9 da noite e vai até às 0 horas. Até a meia-noite, segunda vigília. Aí vem a terceira vigília, que é da meia-noite até as 3 da manhã, terceira vigília. E qual que é a quarta vigília da noite? Ela começa às 3 da manhã e vai até o dia clarear. Quem compreendeu como é que é a contagem da noite romana? O texto diz que ele desceu do monte para se encontrar com os discípulos na quarta vigília da noite. Que hora começa a quarta vigília da noite, minha gente? 3 da manhã começa. Começa às 3 da manhã. Eu não sei se Jesus desceu às 3 da manhã, às 3h30, às 4, às 4h40, às 5h15, eu não sei, eu sei que ele desceu na quarta vigília. Então conta comigo, se ele subiu às 18 horas, quando o sol se pôs, e só desceu na quarta vigília, nas minhas contas está dando aqui cerca de 9 horas de oração, que ele está sozinho com o Pai, no alto daquele monte. E quem é essa pessoa? Aquele que tem todo o poder. Aquele que levanta os olhos do céu e vê o Pai sentado no trono. Aquele que estala o dedo e vem uma legião de anjos ao redor dele. E mesmo sendo quem é, ele passa 9 horas em oração numa única madrugada. Tem crente que a vida inteira que é crente não tem 9 horas de oração se juntar. Os tempos todos que você já orou, talvez você não tenha esse tempo de oração acumulado. Que você faz uma oração de 5 minutos aqui, depois faz uma oração de 2 minutos ali, depois uma oração de 10 minutos acolá. Você precisa melhorar a sua vida de oração. Bate no peito e diga: eu preciso melhorar minha vida de oração. Eu não estou aqui para dizer para você que eu sou um homem de oração, que passo 24 horas do dia orando. Eu também preciso melhorar a minha vida de oração. Também preciso. Também tenho um dia corrido, também tenho muitas atribuições para fazer. Mas mesmo Jesus tendo tanta coisa para fazer, Jesus tinha muita coisa para fazer, sim ou não? Ele tinha que ganhar uma nação inteira, ele só tinha 3 anos e meio para fazer isso. Para ganhar uma nação inteira, para ganhar almas, para fazer a obra, ele tinha muito trabalho. Tanto é que ele trabalhava aos sábados, que todo judeu descansava e ele trabalhava. Porque ele sabia que ele tinha pouco tempo e muito trabalho. Mas mesmo com tanto trabalho e pouco tempo, ele não descuidava da vida de oração. Então não dê essa desculpa para Deus que não cola. Não adianta você dizer para Deus: ah, Senhor, eu oro pouco porque eu trabalho muito. Ah, Senhor, eu oro pouco porque a minha vida é uma correria. A de Jesus também era, e ele mesmo assim orava.
Como é que você vai fazer? Vai dormir mais tarde? Vai acordar mais cedo? Vai levantar no meio da madrugada? Sei lá como é que você vai fazer. Mas nós temos que arrumar tempo para orar. Porque quando você tem tempo de qualidade em comunhão com Deus, os milagres são coisa natural na sua vida. Depois de uma madrugada inteira de oração, Jesus está lá no alto do monte e ele sente o vento soprar. O vento está soprando muito forte, muito forte. Dependendo do vento, se você estiver no alto do monte, ele falta te arrastar de um lado para o outro. E Jesus estava no alto do monte, então ele estava sentindo a força do vento. Nessa hora ele pensou assim: se aqui em cima está ventando desse jeito, imagina lá no mar da Galileia onde estão os discípulos. Aí Jesus de lá do alto do monte olhou e ele viu as águas atormentadas por aquele vento forte, aquele temporal armado. E Jesus pensou: pobre dos meus discípulos, devem estar apavorados, devem estar amedrontados, eu vou lá me encontrar com eles. Aí o que Jesus fez? Desceu do monte, pegou um outro barco e foi se encontrar com eles, não é isso? Não? Certamente Jesus tinha uma lancha daquelas rápidas, não é? Pegou a lancha que ele tinha lá, ligou o motor e saiu. Tinha uma lancha? Um jet ski daqueles top de linha? Tinha? Ele não tinha nada disso. E os discípulos estão navegando desde o pôr do sol, agora é 3 da manhã, 4 da manhã, sei lá. Eles não conseguiram atravessar, eles estão em dificuldade e Jesus precisa ir socorrê-los. Mas Jesus não tem um outro barco, Jesus não tem nenhum meio para chegar até os discípulos. O que ele faz? Ele faz algo que é sobrenatural. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem quer receber essa boa notícia? Quando não tiver um jeito natural de Deus te socorrer, Ele vai te socorrer de forma sobrenatural, mas na mão Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar na tempestade sozinho, Ele não vai te deixar no vendaval sozinho. Se não tiver uma forma natural, Ele vai fazer de forma sobrenatural. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Se tivesse um barco, uma lancha, ele ia entrar naquele barco, naquela lancha, naquele veículo aquático, ia lá socorrer os discípulos. Mas não tem. O que ele faz? Versículo 25. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus, hein? Caminhar por sobre as águas, é só Ele que faz isso. Jesus caminhou sobre as águas, sim. E que tanto que ele caminhou? O mar da Galileia, ele tem 21 de comprimento por 13 de largura. 21 por 13. Em que ponto que os discípulos estavam? Não sei. Mas se Jesus estava no monte e os discípulos no meio do mar, e Jesus encontrou com os discípulos, eu me arrisco a dizer que ele caminhou pelo menos uns 5 quilômetros na água. Ele não deu 2 ou 3 passinhos. Ele caminhou muito sobre as águas. Caminhou muito. É algo sobrenatural? É sobrenatural. Tem explicação? Não tem. Não tem explicação. Se você for na beira da piscina e botar o pé na água lá, o que acontece? Você mete a cara na água na mesma hora. Você não vai conseguir dar um único passo, mas o nosso Deus é maravilhoso. Ele faz coisas que ninguém pode fazer. Não foi um passinho ou 2, ele caminhou muito para chegar até os discípulos. Só que aí vem o versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Isso aqui é o retrato da vida de muitos cristãos. Clamam pelo livramento. Quem aqui acha que os discípulos estavam lá naquele barco orando, pedindo um livramento? Quem acha que estava? Eu tenho certeza que estava.
porque eles já tinham vivido uma experiência de tempestade no mar da Galileia, e Jesus já tinha feito o milagre de acalmar o mar. Então eu acho que os discípulos naquele dia estavam um olhando para o outro dizendo assim: calma, 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 nós já vimos isso antes, teve um outro dia que teve tempestade, Jesus acalmou o vento, Jesus acalmou o mar, vamos manter a calma, vamos fazer uma oração aqui, vamos orar. Só que era eles tentando orar e o mar virando o barco de um lado para o outro, eles não conseguiam concentrar para orar. Mas qual era o sentimento deles? Senhor, vem nos socorrer. Esse era o sentimento. Só que quando o Senhor vem para socorrê-los, o que eles dizem? Bendito seja Deus, é o Senhor. O que eles dizem? É um fantasma. Tem gente que é assim, clama, chora, suplica, pede para Deus agir, e quando Deus age, ela não reconhece o agir de Deus. Essa situação que está acontecendo na tua vida, e você não está percebendo, você não está entendendo, é o agir de Deus a teu favor. Se acalma. Os discípulos olharam Jesus vindo e acharam que era um fantasma. Eles eram pescadores, e entre os pescadores circulava uma crendice, uma conversa, uma história. Sabe qual era a história que circulava? Os pescadores contavam um para o outro: se você estiver navegando, se estiver em alto mar, aconteceu uma tempestade, e no meio dessa tempestade você olhar e tiver uma visão de um fantasma, de uma alma, é um sinal de que você vai naufragar e vai morrer. Todos os pescadores contavam essa história um para o outro. Ora, se você estiver navegando, tiver tempestade, você vê um fantasma, você vê uma alma, é porque você vai morrer, é porque você vai naufragar. Aqueles discípulos, amados, eles eram novos convertidos, eles estavam começando agora. Eles não eram homens de Deus ainda, experientes, versados na palavra. Eles ainda tinham muito misticismo. Tem crente que tem misticismo até hoje. Você tem que se libertar dessas coisas, meu amado, minha amada. Você não é mais desse mundo, você não tem mais que ficar dando atenção para essas coisas. Ah, pastor, é porque o meu signo. Que signo? Coisa nenhuma, você não tem essa de signo. Ah, eu só posso sair de casa depois que eu ler o horóscopo. Deixa eu ver o que o meu horóscopo está dizendo, o que o meu signo está me falando. Ah, não, hoje, quem é de leão, quem é de escorpião, de libra, de Áries, de não sei de quê, hoje não pode fazer isso, hoje não tem que vestir dessa cor. Para com esses misticismos. Não perca seu tempo com essas crendices. Vista a roupa que você quiser, da cor que quiser. Vá para onde você tiver que ir. Não fique dando atenção para esse tipo de coisa. Pare de acreditar nessas crendices. Os discípulos viram Jesus e ao invés de dizer glória a Deus, chegou o livramento, é o mestre, disseram: é um fantasma. Baseado em quê? Na crendice. Para de pensar nessas coisas. Para de dar ouvidos a essas coisas. Passou, mas a vida inteira eu acreditei. A sua vida agora é uma nova vida. E nessa nova vida que você tem com Jesus, não cabe misticismo, não cabe crendice. A tua fé agora tem que estar firmada na palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Creia só na palavra. Só na palavra. Aí Jesus, vendo que os discípulos estavam apavorados, olha o versículo 27. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Quando Jesus acalmou os discípulos com essa frase, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, os discípulos se acalmaram. Mas teve um dentre os discípulos que olhou para aquilo e raciocinou: espera aí, se é o Senhor, então o Senhor caminhou sobre as águas, de lá do monte até aqui. A distância que nós estamos do monte
É uns 5 quilômetros. O senhor caminhou 5 quilômetros sobre as águas para vir aqui nos socorrer? Esse foi o pensamento do Pedro. Quando o Senhor disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ele pensou na grandeza do milagre que estava acontecendo diante dos olhos dele. Ele sabia a distância que estava do monte. Ele lembra de ter deixado Jesus ao pé do monte e entrado no mar para navegar. Então Simão pensou assim: eu vou perder a oportunidade de viver esse milagre? Não vou perder essa chance. Versículo de número 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu não quero que você olhe para essa frase de Pedro com maus olhos. Ele não está duvidando de Jesus. Quem entendeu o que eu estou dizendo aqui? Ele não está duvidando. Pelo contrário, de todos ali, ele é o que teve mais fé. Porque nenhum dos outros discípulos quis colocar o pé para fora do barco. Todos eles pensaram assim: é o Senhor, glória a Deus, que bom, vou ficar aqui e esperar ele chegar. Vou ficar aqui quietinho esperando ele vir. Mas Simão falou: não, eu não quero só ficar aqui assistindo, eu quero viver esse milagre, eu quero experimentar esse milagre, eu quero viver o sobrenatural. Existem pessoas que têm fé para ver o milagre acontecer. Olha, aconteceu na vida do fulano, e eu vi e ouvi ele contar o testemunho, foi lindo. E tem aquelas outras que têm fé para viver o milagre. Você quer ver o milagre? Ou quer viver o milagre? Pergunte para alguém do lado aí: o que você quer? Ver o milagre? Ou viver o milagre? 12 discípulos estavam naquela madrugada. 11 viram Jesus andar sobre as águas. 11 viram. Mas teve um que, além de ver Jesus andar sobre as águas, andou sobre as águas com Jesus. Meu amado, o que vai determinar se você vai ver milagres ou viver milagres é a medida da tua fé. É o quanto você está disposto a desafiar a sua própria fé. Porque às vezes a gente tem fé, mas ela fica morta lá dentro de nós, apática dentro de nós. E o Senhor quer que a gente desafie a nossa fé. Fé é como um músculo. Você vai na academia, o teu personal diz assim: puxa esse tanto aqui. Aí você puxa numa boa, né? Ele fala: legal, agora puxa esse aqui. Aí ele sobe o pino mais um pouquinho, né? Agora puxa. Aí você puxa mais um pouquinho e fala o que para ele? Está leve. Já está sentindo já, mas fala que está leve, que é para impressionar, né? Aí o personal bota mais um pouquinho de peso e diz: puxa aí agora. Aí você fala: vou puxar. Aí, não, mas aguenta ainda, hein? Bota mais um aí. Aí ele põe mais. O que ele está fazendo? Ele está desafiando o seu músculo a desenvolver a habilidade de levantar mais e mais, de fazer mais e mais. A fé é muito semelhante a um músculo. O músculo só cresce se ele for exercitado, não é assim? O camarada chega na academia franzino, magrinho, sem músculos, mas ele vai treinando, ele vai forçando, ele vai desafiando os seus músculos a fazerem mais, a puxarem mais. Aí chega uma hora que ele está diferente, o visual muda. Tua fé é assim. Você chega na igreja franzino na fé, um franguinho na fé, não é? Mas aí o pastor vai te desafiando: vamos fazer essa campanha, vamos fazer esse voto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, entra nisso aqui, faz isso para Deus. O que eu estou fazendo com você? Eu sou teu personal da fé, eu estou aqui fazendo você crescer, eu quero ver você desenvolver, eu quero você tirar o pé do barco e andar sobre as águas com Jesus. Simão Pedro teve essa fé. O que Jesus falou para ele? Vem, versículo 29. E ele disse: vem. Jesus está te chamando: vem, vem, vem andar sobre as águas.
Tem gente que o Senhor está chamando para a obra, Ele está dizendo: vem fazer a obra comigo, vem andar sobre as águas. Tem gente que ainda não entregou a vida para Jesus, Ele está dizendo: vem meu filho, vem minha filha, se entrega para mim. Tem gente que já entregou a vida para Jesus, mas não batizou ainda. O Senhor está dizendo: vem meu filho, batiza nas águas, vem minha filha, batiza nas águas, eu vou fazer de você uma nova criatura. O Senhor está dizendo: vem para você. Você vai ouvir e atender o chamado do Senhor? Ou vai ficar dentro do barco? Ah, não, eu não vou não, eu não vou, ai que eu tenho medo. Tem gente que o Senhor está chamando, todo culto o Senhor chama, a pessoa diz assim: eu não vou lá. Aí ela bota até a mão no bolso, na hora do apelo, cruza os braços: eu não vou levantar a mão, eu não vou. Eu não preciso ir lá na frente para aceitar Jesus, Jesus já está em mim. Eu já sou de Jesus. Você vai ficar com essa conversa mole aí até quando? Ele está te dizendo: vem, você tem o que a perder? Ele está te dizendo: vem, batiza nas águas. Qual que é o problema? Qual que é o teu medo? Eu só posso te dizer uma coisa: a hora que você entrar nessas águas, a tua vida vai mudar, e vai mudar para melhor. Você está sentado no banco e o Senhor está te chamando: vem para o altar, vem fazer a obra, e você está com medo de vir fazer a obra. Por quê? Que mal vai te fazer? O Simão pensou assim: se ele está dizendo vem, então eu vou. E ele tirou o pé do barco e andou. Está escrito aqui no verso 29, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Andou sim ou não, gente? Na Bíblia de quem está escrito que Pedro também andou sobre as águas? Está escrito aqui. Ninguém pode tirar esse mérito dele, ele andou. É claro que Jesus andou 5 quilômetros sobre as águas. Simão deve ter andado alguns metros, porque Jesus já estava ali, o barco já estava aqui, mas ele quis viver a experiência e viveu. Só que aí o versículo seguinte diz, verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa história do Pedro andando sobre as águas com Jesus seria perfeita se não fosse esse versículo 30, não é, gente? Só que nós não podemos tirar o versículo 30 da Bíblia, podemos? Não, a gente tem que ler. Pastor, por que Mateus não tirou essa parte? Ou Mateus queimou o filme do Pedro aqui, né? Por que o Mateus não tirou essa parte de que o Pedro ficou com medo e naufragou? Porque Deus quer que você saiba que a vida com Deus tem altos e baixos. Às vezes você está com fé para no meio de uma tempestade tirar o pé do barco e andar sobre as águas. Mas haverão momentos em que você pode olhar à sua volta e ver uma tempestade terrível, e ver o vento forte soprar, e sentir um medo tão terrível, que vai te fazer naufragar. Eu vou lhe dizer o que o medo faz com a gente, espiritualmente falando. O medo faz a nossa fé naufragar. Repita isso: o medo faz a nossa fé naufragar. O medo, ele é tão perigoso que quando a pessoa está tomada de medo, ela perde o poder de reação. Você acha que Pedro sabia nadar? Quem acha que Pedro sabia nadar? Ele sabia, bem. Lá em João 21 diz que ele pulou do barco e foi nadando para encontrar com Jesus. Ele sabia nadar. Já viu pescador não saber nadar? Está no meio das águas todo santo dia, trabalhava no mar da Galileia, não sabia nadar. Só que ele ficou com tanto medo que ele afundou. E ele não conseguiu nadar de volta para o barco alguns metros. Ele começou a se afogar, a ponto dele gritar por socorro. Jesus teve que ir lá e pegar ele e socorrê-lo. Você vê que medo é esse? O medo é aquilo que faz você naufragar. Pastor, eu estou com medo. Essa aqui é a verdade, eu estou com medo, porque eu fui no médico fazer uns exames. O médico me disse que
que os sintomas não são bons. O médico me disse que esses sintomas que eu tenho pode ser daquela doença lá, que eu não quero nem dizer o nome. Estou com medo. Pastor, eu estou avaliando aqui, eu estou fazendo as contas. Se eu continuar ganhando o que eu ganhei em janeiro, fevereiro, março, abril, se eu continuar nesse caminho, se eu continuar ganhando o que eu estou ganhando, e gastando o que eu estou gastando, estou com medo de chegar no fim do ano falido. Pastor, eu estou com medo do meu casamento acabar. Eu estou com medo dos meus filhos se meterem com más companhias. Eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Meu amado, o medo faz sua fé naufragar. Você nunca vai conseguir misturar água e óleo. E você também nunca vai conseguir misturar medo com fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Na hora que você tiver medo, a fé vai embora. Quem entendeu isso? E na hora que você tiver fé, o medo vai embora. Você tem que escolher com quem que você vai ficar, com o medo ou com a fé. Na hora que Simão tirou o pé do barco, hein? Ele estava aqui seguro. Ele viu Jesus lá e falou: se és tu, eu também quero andar nas águas. Jesus falou o quê? Fica quieta aí, rapaz, eu estou indo aí para te socorrer. Ô homem avexado. Foi isso que Jesus falou para ele? Vem, meu filho. Vem, quer andar sobre as águas? Vem, você tem fé para isso? Vem. Quando Pedro fez isso aqui, ó, tirou o pé do barco e pisou nas águas, como se fosse terra firme, e andou para ir ao encontro de Jesus. Esses passos que Simão deu do barco até Jesus, foram passos de quê? De fé. Para sair do barco ele teve fé. Mas na hora que ele olhou o vento forte à sua volta, o que entrou no coração dele? O medo. E quando o medo entrou, cadê aquela fé que ele teve lá na hora de tirar o pé do barco? Foi embora. Então você não pode deixar o medo te dominar. Você tem que se guiar pela fé. Hebreus capítulo 10 diz: o meu justo viverá da fé. Pastor, como é que eu faço para não naufragar na fé? E eu vou terminar aqui nesse ponto. Para não naufragar na fé é simples. Você quer ficar firme na fé? Nunca naufragar na fé? Quer ficar firme? Para você nunca naufragar na fé, olha, grava isso no teu coração, leva isso com você para os próximos 100 anos. Até o último dia da sua vida, não esqueça isso. Para não naufragar na fé, o segredo é: não tire os olhos de Jesus. Olhe firme para Jesus. Trava o seu olhar em Jesus. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Não olha para quem ficou no barco, não olha para quem está do lado, não olha para nada. Olha só para Jesus e siga em frente. Enquanto Simão estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando foi que ele afundou? Quando ele tirou os olhos de Jesus e pôs os olhos nas circunstâncias. Você sabe quando que a pessoa se desvia da fé? Sabe quando? A pessoa está firme na igreja, está congregando, está fazendo a obra, está fazendo o trabalho, está servindo a Deus. Sabe quando é que ela desanima? Sabe quando é que ela desvia? Quando ela para de olhar para Jesus e começa a olhar para as pessoas da igreja. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu sou pastor dessa igreja e ninguém melhor do que eu para te dizer: essa igreja não é perfeita, essa igreja tem defeitos. E sabe por que essa igreja tem defeitos? Porque ela é feita por pessoas, e pessoas têm defeitos. Então você pode até um dia trocar de igreja. Você vai trocar de igreja e vai descobrir que na outra igreja a parede é de outra cor, a cadeira é de outra cor, o som é melhor ou é pior, a placa é diferente, mas de uma forma geral há uma coisa que todas as igrejas têm em comum: todas são imperfeitas. Todas, sem exceção. Não existe igreja nenhuma nesse mundo que seja perfeita, porque todas são feitas por pessoas imperfeitas. Então qual que é o segredo? O segredo é você ficar naquela que Deus te mandou ficar e olhar para Jesus. Quem entendeu isso?
Deus te colocou nessa igreja. Diga: Deus me colocou nesta igreja. Então você vai servir a Jesus nesta igreja. Ah, mas tem uma mais perto da minha casa. Mas não foi lá que Jesus te pôs, depois foi aqui. Ah, mas abriu uma outra ali agora que a galera toda está indo. Deixa a galera ir lá e ser salva, glória a Deus por isso. Mas o Senhor te pôs, foi aqui. Ah, mas tem outra. Não, é aqui que Ele te colocou. Então é aqui que você vai ficar. Ah, mas tem defeitos. Ah, lá na outra também tem. O segredo para você não naufragar na fé é sempre olhar para Jesus. Olha o que está escrito na carta aos Hebreus capítulo 12. Às vezes a pessoa naufraga na fé por causa disso. Ah, eu fiquei sabendo que fulano de tal, que é da igreja, fez isso e aquilo, isso aí mexeu comigo, eu desanimei, eu desencantei, eu fiquei frustrado, perdi o ânimo, porque você não estava olhando para Jesus. Às vezes a pessoa naufraga na fé, não é nem porque ela olhou para as pessoas, é porque ela olhou para a tempestade, para o vento forte. Você também não pode olhar para as tempestades da vida, para o vento forte. O Simão olhou para o vento, olhou para a tempestade. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, olha o que diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Toda a igreja fica de pé, por favor, toda a igreja de pé. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Se você olhar para Jesus, você nunca vai se desviar. Se você olhar para Jesus, você nunca vai naufragar na fé. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez e ainda não entregou a vida para Jesus. Você precisa entregar, viu? Ele está te dizendo: vem. Você precisa aceitar esse chamado. Talvez você que está aqui estava só esperando esse momento, estava só esperando essa frase: quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador, para você dizer: eu quero. E se você estava só esperando esse momento, chegou o momento. Você quer? Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje, que quer recebê-lo hoje como seu único Senhor e Salvador? Tem? Levante a mão bem alto se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje. Se tem alguém, levante a mão. Vou orar por você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Só que aí eu acho que eu errei igual Pedro. Eu tirei os olhos de Jesus. Enquanto eu estava olhando para Jesus, eu estava bem. Enquanto eu estava olhando para Jesus, eu estava firme. Aí eu inventei de olhar para as coisas que estavam acontecendo à minha volta. Comecei a olhar para os problemas. Comecei a olhar para o que as pessoas dizem. Comecei a olhar para aquilo que os meus amigos do mundo estão fazendo. Aí eu desanimei na fé. Você estava firme, se afastou. Quer se reconciliar hoje com Jesus? Quer voltar hoje para Jesus? Levante a sua mão se tem alguém que está afastado e quer se reconciliar, porque se tiver eu vou orar por você. Tem alguém? Não? Então todos que aqui estão, coloquem a mão sobre o coração e diga assim: meu Deus e meu Pai, me ajuda a ficar firme, mesmo durante as tempestades. Não me deixe perder a fé. Não me deixe, Senhor, naufragar. Me ajuda a caminhar, a andar sobre as águas contigo, em nome de Jesus.